A graça do Senhor seja com as vossas almas, irmãos. Bem, hoje daremos início a esta série de sermões sobre a cruz, e a minha oração é para que o Senhor possa nos agraciar e nos fazer compreender a importância da sua crucificação, bem como o que realmente, biblicamente, aconteceu no Gólgota. Bem, antes de começar, permita-me introduzir essa série de sermões com uma história. Preste atenção. Havia em um vilarejo uma jovem que todos os dias espiava a sua mãe polindo uma espada com as próprias lágrimas e um belo pano vermelho. Até que um dia, a jovem decidiu perguntar por que a sua mãe fazia isso. Vendo a mãe que havia chegado o momento de sua filha saber, ela lhe contou uma história. Ela disse que as pessoas costumavam chamar o seu esposo, e que era também o pai da menina, só que infelizmente tinha falecido, tinha morrido, de o Cavaleiro da Cruz. As pessoas chamavam ele dessa maneira, o Cavaleiro da Cruz. Por quê? A mãe dizia, porque ele galopava em seu cavalo, tirando a espada da cintura, e a erguia o mais alto que podia, dizendo: a lei de Deus é como esta espada. Todos vocês estão mortos sob ela, e cedo ou tarde ela os lançará no inferno. Logo em seguida, esse homem virava a espada de cabeça para baixo, deixando-a no formato de uma cruz, e dizendo também: há, no entanto, uma esperança. Olhem para a cruz e tragam à mente a crucificação e a morte de Cristo, que sofreu em nosso lugar a ira de Deus provocada pela espada da sua lei. Vocês escolhem, dizia o cavaleiro, ou a espada da ira de Deus, ou a cruz, por meio da qual ele nos perdoa, se nos arrependermos e crermos nisso. E o que era que acontecia, meus irmãos? Muitas pessoas se arrependiam dos seus pecados e criam na pregação desse cavaleiro, de modo que muitas delas eram salvas. Só havia um problema, disse a mãe à sua filha. Eu não consegui entender o significado da cruz. E quando contei ao seu pai, ele, no entanto, me amou e disse: eu orarei com todas as minhas forças, e o que tiver de fazer eu farei, para que você entenda e seja salva. A jovem, então, ouvindo isso, ela deu um leve sorriso. Mas a sua mãe, porém, inclinou a cabeça, dizendo que o havia traído e que isso era um escândalo no vilarejo. Naquele tempo, uma das leis do vilarejo era que a pena para uma traição seria a morte. No caso de um homem, ele certamente seria queimado. E caso fosse uma mulher, ela seria colocada bem em frente ao seu esposo e era apunhalada pelas costas por uma espada. Então disse a mãe: foi o que fizeram comigo, minha filha. O esposo desta mulher, entretanto, interrompeu um momento, pedindo que a matassem com a sua própria espada. Em seguida, esse mesmo esposo olhou para essa mulher e disse: eu ainda oro com todas as minhas forças, e o que tiver de fazer eu farei, para que você entenda e seja salva. E foi nesse momento que ele tirou o corpo dessa mulher do meio e foi apunhalado em seu lugar. As pessoas começaram a clamar dizendo: não, por que ele fez isso? Nada disso era esperado. E enquanto esse homem morria, ele disse aos magistrados: quero que a minha mulher seja absolvida, pois a condenação que era dela, eu a tomei para mim. E a inocência que eu tenho e que ela não tinha, eu pego esta minha e a coloco sobre ela.
Foi assim que o meu pai morreu? Perguntou essa jovem, enquanto a sua mãe chorava, dizendo que, quando ela resolveu ir ao cemitério, a cruz no túmulo do seu pai, na realidade era a espada dele, que ela tirou e trouxe para casa. Então a mãe continuou: na verdade, minha filha, essa história não se trata exatamente dessa espada, e sim do seu pai. Eu só preciso manter-me bem perto dela a cada dia. Eu só preciso manter-me bem perto da espada cruz a cada dia, para entender também o que o esposo da igreja fez, não só por mim, mas por você também, minha filha. Bem, meus irmãos, este é o primeiro propósito dessa série de sermões. De que, embora iremos tratar sobre a cruz, não se trata exatamente desta, mas de Cristo Jesus, o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, mas nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. A questão que pretendo deixar bem claro, como água cristalina, sem a menor intenção de desprezar a cruz, é que só há relevância em tratarmos sobre a cruz porque ela diz respeito ao Senhor Jesus e à sua obra. Ele é quem importa aqui. O segundo propósito, visto que há um número absurdo de pessoas que têm uma visão distorcida sobre o que realmente aconteceu no Calvário, muitas até acham que cultivam pensamentos românticos, mas que na verdade não passam de equívocos, provenientes de filmes cinematográficos, peças teatrais e livros sofistas que dão margem a suspeitas, é explicar de maneira simples e clara o que significa biblicamente a crucificação de Cristo. E o terceiro propósito, por fim, é oferecer sermões saturados das Escrituras que possa dar-lhes conteúdo doutrinário, que possa dar conteúdo bíblico aos próprios irmãos, aos cristãos, bem como aos que se dedicam à pregação do Evangelho. A fim de alcançar esses propósitos, eu tratarei no primeiro sermão sobre o significado da cruz de Cristo, o que ela expressa, qual é o seu sentido ou o que ela quer dizer. Em seguida, explicarei no segundo sermão sobre a importância da crucificação de Cristo. Em outras palavras, qual é a relevância do Senhor Jesus ter sido crucificado. No terceiro, vou explanar o que é a mensagem da cruz, ou qual é a mensagem de Deus para a humanidade. Logo após isso, farei no próximo sermão uma demorada consideração sobre o escândalo e a loucura da cruz, sobre por que a crucificação de Cristo é vista como escândalo e loucura para alguns, enquanto salvação e poder para outros. Em seguida, no quinto sermão, falarei sobre como a glória de Deus se revela na cruz e como os pecadores são salvos por esta mesma glória, que é manifestada mais claramente no Calvário. E por fim, nos sermões 6 e 7, vou explicar o que acontece com este ser humano quando o Senhor o salva e qual é o conteúdo da sua pregação após ser salvo. E na última parte vou encerrar com algumas exortações e apelos. A minha esperança, meus irmãos, é que vocês que estão ouvindo tenham um entendimento reformado e bíblico sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como está em Atos capítulo 17, versículo 28. Vamos orar. Senhor Deus, guia-nos pelo Teu Santo Espírito em Tua graça, no entendimento da Tua palavra e faze-nos vivê-la para a Tua glória somente, em todos os nossos dias, bem como na eternidade. Conceda-nos graça sobre graça no decorrer desses sermões, Senhor, e que possas obter glória para Ti, na pregação da Tua Escritura. Essas são nossas orações, através de Cristo, Teu Filho Jesus, em quem Te comprazes. Amém.